Finalmente apareceu toda a verdade, tudo o que realmente aconteceu. O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, com certeza, o pessoal de esquerda não quer que você saiba e que você veja. Ainda mais, tudo com provas. Gente, o que eu vou mostrar aqui é estarrecedor. Eu já te pergunto, você acredita que em 2026 Lula vai cair? Comenta aqui embaixo e sem mais delongas, bora ver esse vídeo comigo agora. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis e, claro, se você não é inscrito no canal, inscreva-se ativando o sininho das notificações. E sem mais delongas, bora para esse vídeo. Gente, olha só, o tempo é a razão da verdade, né? Lembra em uma das audiências da farsa da trama golpista que eu estava inquirindo o general G. Dias, o GSI do Lula, sobre quantos soldados estavam de prontidão na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu minha pergunta e disse que era só olhar as filmagens, que as filmagens mostravam tudo. E aí eu indaguei. Quais filmagens, quais câmeras, quais imagens? As que apareceram ou aquelas mais de 100 que desapareceram? E aí o ministro não gostou muito, lembram disso? Inclusive cassou a minha palavra. Lembram disso? A pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha pergunta objetiva é quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual a imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. Imagens? As quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta ainda. Eu já estou oficiando o ministro... Então ele não gostou da pergunta, tampouco não gostou de ser indagado sobre as imagens. Acontece que, e esse é o ponto, temos agora um vídeo do Flávio Dino em uma entrevista dizendo que, de fato, existem as tais imagens que ninguém nunca viu, existem todas as câmeras que até hoje ninguém viu, só que ele não disponibilizou porque o STF não determinou. Ué, se existem então as imagens, nós não estamos errados, né? Elas desapareceram ou não quiseram mostrar. E quem disse isso? Olha só, gente, o Flávio Dino disse isso. Olha só. É esse o caminho. Justamente a respeito disso. É esse o caminho. Foi isso que eu disse no ofício. Vão lá no Supremo. Se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. Porque a imagem não tem nada que não seja conhecido. Uma horda de gente aqui marchando. Eles criaram uma tese fantasiosa que existe uma imagem meio... Então, o sigilo acaba dando margem a essas teses esdrúxulas, especialmente nas redes... Não falo no sigilo do ponto de vista judicial, né? Mas o não acesso da comissão a essas imagens, independentemente da razão, ajuda a proliferar essas teses. Eu espero que o Supremo autorize, mas não sou eu que vou descumprir a lei para atender a pressão ou chantagem de gente delirante, que acha que tem uma imagem minha aqui, reunido, tramando a invasão do Congresso. Então vejam, o Flávio Dino disse que existem mais imagens, mas o Supremo não disponibilizou. Acontece que, em outro momento, olha só, gente, como que eu amo a internet, né? Em um outro momento, o Flávio Dino, também dando uma palestra, ele disse que não sabe dessas imagens, que ele não tem ideia que imagens são essas. Olha só. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço.
Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Vocês viram isso? Primeiro, o Flávio Dino disse que não tem ideia dessas outras imagens. Aí, o próprio Alexandre de Moraes banca essa versão. Depois, o Flávio Dino dá uma entrevista e diz que tem mais imagens, que viu as tais imagens, que não tem nada demais, no entender dele, e que se o Supremo quisesse, disponibilizaria. Então, é esse processo que condenou inocentes como golpistas. O tempo continua inocentando esses perseguidos políticos. Tá aí, gente, mais uma prova que sempre estivemos certo. Antes tarde do que nunca. Hoje, mais um membro da nossa magnânima, divina Suprema Corte decide pular fora do barquinho do Moraes e Dias Toffoli. E é uma coisa que está acontecendo de forma irreversível. Todo mundo já sabe que esses dois não vão durar muito tempo ali e se atrelar à imagem deles representará um perigo de até sofrer um impeachment no ano que vem. Todo mundo sabe que está tendo uma certa briga ali dentro, né? O Fachin quer moralizar a instituição, mas ao mesmo tempo tem alguns ali que querem manter o STF como sendo uma espécie de pedra da ditadura brasileira, um obstáculo para a nossa liberdade. E estão, na verdade, se blindando, se protegendo, porque não podem ser julgados pelos crimes que eles cometeram. Nós temos 3 pessoas que já demonstraram ser as pessoas sensatas ali dentro. Isso foi visto ao longo dos últimos meses. André Mendonça, Cássio Nunes e o Fux. Fux recentemente reviu os votos dele do 8 de janeiro e decidiu que o certo seria não condenar aquelas pessoas. Isso foi um feito histórico, tá? Fachin é um também que, como presidente da corte, está vendo que a corte está com uma rejeição recorde por culpa de Moraes e de Dias Toffoli. Então até agora são 4, correto? Mais uma pessoa acaba de pular fora. E acredite, é uma pessoa que votou a favor da censura temporária nas eleições de 2022. Lembra do caso do Brasil Paralelo, quem deu a facada no Bolsonaro? Que ela falou assim, eu sou contra a censura, mas nós vamos fazer só um pouquinho de censura agora. Ela mesma, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que votou favorável às prisões, Carmen Lúcia que foi de certa forma capacha do Alexandre de Moraes, a única mulher da nossa Suprema Corte, disse isso aqui numa entrevista. E eu acho que quanto mais se der essa transparência, essa explicação, tanto melhor para o Poder Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal e principalmente para nós ali dentro mesmo, de convivência. Aqui ela está falando que a convivência está difícil com os colegas da Suprema Corte. Será que é uma convivência difícil com Moraes, Toffoli, Flávio Dino, Gilmar Mendes? Não acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso. Aqui ela admite que o Supremo não pode ficar como está, que essa falta de transparência, na verdade ela está falando assim, a rejeição do Supremo está insuportável e está afetando até a convivência entre os colegas. Acho que o Supremo possa ficar como está, nem na sua dinâmica, e eu acho que ele tem tentado isso, desde pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, cada vez mais nós temos uma série de medidas lá dentro que são tomadas exatamente visando isso. Não significa que não tenha muito a aperfeiçoar. Ah, mas se tem uma coisa que o STF precisa fazer é aperfeiçoar, né? Acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade. Peraí, cada vez mais a gente escute a sociedade? Acho que temos, mas acho sempre que cada vez mais é preciso que a gente escute a sociedade, porque a confiança depende do conhecimento que a pessoa tem do outro. Aqui nessa frase ela admite o seguinte: a população brasileira não confia na Suprema Corte mais, rejeita a Suprema Corte, 66% querem votar em senadores compromissados com o impeachment do Alexandre de Moraes ou do Dias Toffoli, mas o curioso é que os colegas dela falam sempre que a Corte Suprema não pode estar sujeita à opinião pública, ela tem que estar sujeita à Constituição. Aqui a Carmen Lúcia está mostrando claramente que ela não aguenta mais. Isso aqui é um discurso de alguém que não aguenta mais Alexandre de Moraes, não aguenta mais o Dias Toffoli, sabem que essas pessoas estão destruindo a reputação da Suprema Corte, pode incluir aí também o Flávio Dino, que é outro que tem feito uma cagada atrás da outra, e o Gilmar Mendes também, que é outro que está arrebentando com a credibilidade da Suprema Corte. Antes tarde do que nunca. O Fux também acordou para a vida,
Carmen Lúcia está acordando para a vida. Então, se a gente for somar, nós temos hoje 10 ministros no STF. Desses 10 ministros, Fux, André Mendonça, Cássio Nunes, Carmen Lúcia e Fachin já entenderam, metade, já entenderam que o que está acontecendo ali passou de todos os limites. Tem uma vaga em aberto, que é a que o Barroso deixou quando ele foi sair para o seu retiro espiritual. O Lula quer colocar nessa vaga o Messias. Sabe quem está apoiando o Messias? Gilmar Mendes. Nesse momento, a próxima escolha do STF, ela vai decidir se o STF volta a ser uma corte ou continua sendo um tribunal de exceção. Com o Messias e com o apoio do Gilmar Mendes, vai tribunal de exceção. É o capacho do Lula, é o garoto de recados, é o cara que defende aborto, é o cara que defende a censura, que se gaba de ter mandou Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro, é o cara que está sendo investigado, eu deveria estar sendo investigado no roubo do INSS por ter protegido bandido. Então, nós temos que impedir o Messias de entrar no STF. E vamos impedir, vamos segurar essa vaga. Senadores, segura essa vaga até o próximo presidente assumir, que vai ser o Flávio Bolsonaro. É isso que a gente deveria fazer. A expectativa é de que a gente possa fazer a apresentação. A gente recebeu agora a notícia de que o presidente Fabiano Contarato adiou para o período da tarde, para as 14 horas. Então, 14 horas estaremos aí para fazer a leitura do relatório. Uma justificativa, senador, para adiar a sessão? Não falei com ele, mas imagino que seja por conta do prazo para a leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final. O senhor recebeu algum tipo de manifestação por parte dos ministros do Supremo ou do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, aos pedidos de indiciamento apresentados no relatório? Não, até o momento não. Senador, os indiciamentos de hoje, os 4 indiciamentos, eles só têm a ver com a questão do Banco Master ou o senhor também vai ter outros indiciamentos futuramente envolvendo a CPI do crime organizado? A CPI esgota seu prazo hoje, né? Vocês acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos, as restrições, decisões sucessivas negativas do STF, a dificuldade que nós tivemos com relação à falta de pessoal para trabalho, alguns órgãos não cederam colaboradores, mas mesmo assim a gente conseguiu colocar de pé um relatório que tem suas provas, suas evidências e que no indiciamento concentrou no crime de responsabilidade. Essa é uma escolha técnica. O crime de responsabilidade só pode ser processado, investigado e julgado pelo próprio Senado. E ele exige um conjunto probatório menos robusto do que se exige para crimes comuns. Os crimes comuns podem ser investigados por qualquer outra instituição. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual sobre isso. Você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, a consequência natural da análise dos fatos que foram apresentados. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. Na introdução do tópico que fala de indiciamentos, a gente deixa clara a escolha que a gente faz. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master e aponta a necessidade de que o trabalho das autoridades que cuidam disso seja cuidadosamente acompanhado pelo público. Então, na avaliação do senhor, há uma clara prova de que os ministros do Supremo cometeram crimes? Na minha visão, o crime de responsabilidade está comprovado, por isso faço o indiciamento. Não chama a atenção o filho do ministro Nunes Marques também ter contratos milionários com o esquema Master? Se ele tem contratos milionários, é a informação que você tem, mas não chegou à CPI. A CPI chegou uma informação de um pagamento na caixa de R$200 mil, o que não chama atenção isoladamente. A gente faz essa análise cuidadosa de cada pagamento, nós temos pagamentos de valores muito elevados, acima de 540 milhões, se não estou enganado, em um ano.
E a gente faz uma separação. Cada pagamento desse, isoladamente analisado, não pode ser configurado, não pode ser denominado como prova de crime. Só isso. Eu preciso de mais fatos. Uma investigação que teve duração tão curta e sofreu tanto boicote não conseguiu chegar. Eu tenho absoluta certeza de que investigações vão apontar o cometimento de diversos crimes comuns, por figuras absolutamente relevantes na República. Mas a CPI não teve essa capacidade de investigação. Relator, caso seja aprovado, o relatório é encaminhado à PGR. O relatório que pede o indiciamento do próprio PGR encaminhado à PGR. Eu gostaria que o senhor avaliasse esse procedimento e qual a expectativa em relação ao indiciamento de fato dessas autoridades. O processamento, investigação e julgamento por crime de responsabilidade se dá aqui no Senado. Ele independe da atuação do PGR. O PGR é fundamental no tocante à apuração de crimes comuns. Isso significa dizer que o cometimento de crime comum por ministro do Supremo Tribunal Federal só vai ser apurado se tiver iniciativa de Paulo Gonet. O seu relatório, ele antecipa algo que poderia ocorrer um debate se tivesse a CPI em março, ou você acha que não? São coisas... Não, a gente apenas toca pontos que ficaram muito evidentes nessa apuração. É necessário uma apuração específica com relação ao caso Master, pela sua profunda infiltração no poder público. Isso foi vislumbrado pela CPI. Mas, como eu disse, a gente precisa ter responsabilidade. O ato de indiciamento é um ato de decisão do relator, que vai ser ou não confirmado pelo plenário da comissão, mas ele tem base. Eu tenho que ter indícios veementes que colocam aquela situação acima de uma mera suspeita, de uma mera dúvida. Para a condenação criminal, a prova tem que ser ainda mais robusta. Para a condenação aqui no próprio Senado por crime de responsabilidade, essa prova já nos basta. Represento com toda certeza neste momento uma grande ou a maior parcela dos paranaenses que não mais suportam que este parlamentar representado nesta demanda se utilize dessa Casa de Lei como palco para, na contramão daquilo que os paranaenses esperam de um parlamentar, faça dessa Casa de Lei um picadeiro, tire todos os parlamentares para palhaços, desmereça nós paranaenses, jogue a nossa moral, a nossa honra e na contramão da legislação. Como um fora da lei que é e tem se colocado. Rasgue as leis, rasgue a legislação federal, rasgue a legislação estadual. Vejamos que essa representação por si só acaba de estar mais fundamentada ainda e mais provado. O ora representado se utiliza sempre de fatos na contramão da legislação vigente para se vitimizar. Não acho, senhores deputados, que este ato é um constrangimento ao representado. Pelo contrário, este é o palco que a Assembleia Legislativa do Paraná tem dado a ele, para que não como representado, ele se utilize desse espaço para se vitimizar para o seu curral eleitoral. Esta representação em específico, o ora parlamentar, que não podemos esquecer, é um representante do povo. Representa uma parcela que de fato o elegeu, mas está representando o Estado do Paraná. Não deixa de ser o Estado do Paraná sentado na cadeira do presidente dessa casa, fazendo um gesto de enforcamento, chamando esta Casa de Lei de tribunal inquisitório e sumário. Isto é uma afronta à história da Assembleia Legislativa do Paraná, que é uma casa de leis, e que o paranaense enxerga vossas excelências como representantes. Não se admite em um Estado democrático de direito que um parlamentar que representa o Estado faça gesto de enforcamento na cadeira do presidente. Agora. Estou só fora. Agora. Não. E esta representação, senhor presidente, eminentes deputados, não pode ser olhada de forma isolada. Não pode ser olhada de forma isolada. O erário público está sendo jogado no lixo, com 9 processos em andamento contra esse deputado. Essa casa se resume a dar palanque eleitoral a esse que se diz de oposição, se utilizando desse espaço sempre que representado, se colocando na condição de vítima. 9 processos disciplinares hoje estão em curso e o dinheiro do contribuinte está sustentando esse palco, esse palanque. São comportamentos reiterados de um fora da lei, que não representante do Estado, senhor presidente. Se diz defensor das minorias e utiliza deste ato para se colocar na defesa de minorias de forma hipócrita e apenas expõe essa casa perante o Brasil. Defendo um jovem negro que foi
espancado com dinheiro público. Um jovem negro foi espancado por um assessor desta casa, com um carro pago por esta casa, por um deputado que tem 9 processos disciplinares. Quando esta casa teve um deputado que tem 9 processos disciplinares? Que na frente das câmeras, senhores, na frente das câmeras ele fala em tom baixo, fala em tom ameno, mas fora daqui, ele é um fora da lei e representa cada um dos deputados que aqui estão. Esse é o palco que um contribuinte tem dado a um fora da lei. Esse deputado não preenche requisitos mínimos a representar o Estado do Paraná. Esse fato não pode ser tratado como um fato isolado. Sou advogado em processo aqui, criminoso, utilizando um assessor para espancar um trabalhador. Esta denúncia aqui não pode se tratar como um fato isolado. Percebam como se comporta um parlamentar que não respeita um cidadão paranaense que está com seu tempo legal de fala. Mais processos tomará. E é isso que ele quer, senhores. Semana que vem, se houver nova denúncia nessa casa, ele vai comemorar no seu gabinete. É disso que se trata. Por isso essa casa tem que puni-lo à altura. Que não quer ouvir um cidadão? O homem é um contra-legem. É um contra-legem que ataca minorias, racista, misógino, agressor de pobre, negro. É isso que cidadão tem representado esta casa. Então, senhores, é hora de uma punição exemplar, porque é isso que os paranaenses exigem dos senhores deputados. Esse processo não pode ser analisado de forma isolada. Pode ser que esse ato específico de puxar uma gravata em sinal de enforcamento não tenha a gravidade suficiente a uma punição além desta que está sendo colocado de advertência. Mas não se pode mais. Extrapolou todos os limites do razoável. 9 processos disciplinares contra um parlamentar. Por isso que eu venho e faço essa sustentação como um cidadão, exigindo que essa casa analise de forma conjunta, deputado Tito, de forma conjunta, porque inclusive há uma conexão probatória, um modus operandi reiterado de comportamentos contra-legem deste parlamentar que se utiliza do mandato a violar a legislação como um cidadão. Vem invocar que essa casa de leis, que existe para legislar, aplique corretamente a lei a um parlamentar que está se utilizando do mandato e do erário público para agredir cidadãos e para fazer palanque eleitoral e vitimismo, expondo todos esses parlamentares contra a população. Esse parlamentar mancha a imagem do Estado do Paraná perante o Brasil e mancha a imagem desta casa. Esse parlamentar não preenche os requisitos a continuar representando o Estado do Paraná. Então que essa denúncia seja analisada em contexto. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Devolvo a palavra com muito... Meus amigos, depois de tudo isso que você viu aqui, você acredita que André Mendonça pode ser a peça-chave para dar um basta em tudo que está acontecendo em Brasília, no STF e em tudo também que já aconteceu? Comenta aqui abaixo nos comentários. E você vai votar em quem em 2026? Flávio Bolsonaro? Comenta 22, deixa a tua opinião aqui, é claro, e bora torcer para que tudo isso se resolva. Deus abençoe você e a tua família. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!